Maravilha! Glória a Deus, 16 horas e 14 minutos. Olha que bênção, nós já estamos aqui de volta. É isso mesmo, e como a gente já havia prometido, hoje temos um encontro aqui com um menino muito especial, um menino abençoado, um menino que canta para o Rei Jesus, sabe? Com todo assim, com todo amor, com todo carinho, e que a gente sente vontade de ir embora, né? Sair dessa terra. Glória a Deus. Um abraço aqui para vocês que já estão aqui ligadinho conosco. Um abraço aqui para a cantora Verinha do Vale. Ô, menina! Também cantora Welita Lima e todos os demais aqui, ó. Então, gente, olha, eu estou indo direto para a casa desse menino. Aliás, já estou aí. Já estou lá. Vamos falar com ele agora? Alô? Alô, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, amada cantora Cida Fagundes, a paz do Senhor Jesus, a todos os seus e os nossos, né, vamos chamar assim, nossos ouvintes que estão assistindo a Rádio Mãos Unidas. Eu falo aqui diretamente do Icaraí de Amontada, no estado do Ceará, aqui na zona norte do estado, amada Cida. Eu moro a apenas 5 quilômetros da beira-mar. Nós estamos aqui nesta região onde de ontem para hoje tem chovido muito, minha irmã. Tem sido uma bênção. O cearense nordestino precisa e gosta de chuvas, né? Chuvas vindo de formas abundantes e que não venha com destruição. É sempre muitas e muitas bênçãos. Eu quero abraçar a todos os ouvintes do programa, desta emissora que é uma bênção para a vida dos cantores evangélicos em todo o Brasil, né? Ou cantores gospel, né? Eu sou mais muito tradicional, que me perdoe alguém, mas os cantores evangélicos. E eu fico feliz, pela primeira vez no meu ministério, eu estou sendo entrevistado por uma emissora de rádio de porte nacional e internacional. Maravilha! Ô, meu irmão, cantor abençoado Natanael Flor, não é isso? É verdade, cantor É, Natanael Flor. cantor Natanael Flor. O prazer e a alegria é toda minha, é toda nossa, aqui da nossa humilde pequena Rádio Web, Rádio Mãos Unidas, na NUC Internacional, uma missão pelo ID. Desde já gostaríamos, mais uma vez, de louvar a Deus por Ele ter concedido a ti esse belo ministério de louvor. Gratidão ao nosso Deus pela sua vida. Gratidão a Deus por Ele ter derramado sobre ti essa unção, essa graça, amém, de levar a palavra de Deus através dos louvores. E muito obrigada, meu irmão, por ter abraçado aqui a nossa pequena Mãos Unidas. Em nome aqui, gratidão à nossa querida cantora Verinha do Vale, a nossa florzinha aí de Lorena, São Paulo. Ela já está mandando aqui mensagens para ti, tá bom, meu irmão? Gratidão, gratidão, minha amada. Também quem está mandando abraço já aqui para o Senhor é a nossa querida cantora Welita Lima, direto de Manaus, Amazonas. Então, cantor abençoado, Natanael Flow, o senhor está falando aí do Ceará, não é isso, meu irmão? Terra do Claudemir, esse estado abençoado e abençoador, terra aí do cantor Claudemir Rocha e de todos os demais companheiros. Fala um pouquinho aí da sua cidade, meu irmão. E, por favor, repita o nome dela. Muito bem, querida. A nossa cidade, nosso município, a sede chama-se, o nosso município chama-se Amontada. Amontada, Ceará. Antes de ela ser Amontada, ela era conhecida e chamada de São Bento de Amontada, no estado do Ceará. Ela era um distrito do município de Itapipoca. Itapipoca é uma cidade regional, né? É um polo regional, com 130 mil habitantes. Amontada nós temos quilômetros da beira-mar, e o nosso distrito é Icaraí, conhecido como Icaraí Simples de Amontada. Ah, certo. Então, a cidade Amontada, é isso mesmo, meu irmão? Repita, por favor.
Amontada, Ceará. Eu moro a cerca de 50 quilômetros da sede, né, porque moramos aqui na região litorânea, e a sede fica na região da Caatinga. A palavra Caatinga, minha querida cantora e meus nobres pares, a palavra Caatinga, na língua tupi-guarani, quer dizer Mata Branca. Portanto, não é? Nós moramos aqui na região litorânea, onde tem a maioria, aqui é coqueirais, reflorestamentos de coqueirais, cajueirais, né? Muitos cajueiros e principalmente coqueiros. E passamos uma área aqui na região que é chamada de Cinturão Verde, e depois veio a Caatinga, que nessa época agora está tudo verdinho. Que lindo! A amada Cida Fagundes. Mas que quando chega, a amada Cida, no verão, olha, verão aqui é o período que não chove. De julho em diante, as chuvas vão começar a fugir, porque, para quem não sabe, nós aqui recebemos as influências do mar, do Oceano Atlântico, essa chuva vem da região oceânica, e, portanto, né, aqui tem essa influência, mas o sertão sofre muito. Aliás, diga-se de passagem, nós temos muitas cidades, algumas cidades no Ceará que as chuvas foram abaixo da média. E aí o Nordeste, a senhora sabe como é que é, né? Tem problemas nessa área, mas nas regiões aqui do semiárido é difícil. Portanto, nós moramos numa região litorânea que nos favorece com as chuvas, tá bom? Beleza? Oh, glória! Aleluia! Que maravilha! Glória a Deus! 16 horas e 21 minutos, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e para as nações com o cantor Natanael Flor. Ele está falando direto do estado do Ceará. Que bênção, meu irmão. Cantor Natanael, só mais uma perguntinha sobre a sua cidade e a sua região onde o senhor reside, o município. É um município voltado, qual é a economia aí da cidade montada? Vai para a parte turística, não é isso? Do turismo, perdão, da parte pelo turismo ou pela agropecuária? Fala para nós aí. Amada cantora, é o seguinte, o município de Amontada, ela prevalece, a primeira fonte de trabalho, ela está bem dividida da seguinte forma: nós temos na região litorânea o turismo, que hoje é muito ascendente, o turismo. Em segundo lugar, a pesca já está bem arrefecida, mas ainda continua, né? Com camarões, lagostas, frutos do mar, e também peixe, né? E pequenos agricultores, e na região da Caatinga, do sertão, são pequenos agricultores também com criadores de animais. Não temos grandes fazendas no município de Amontada, mas é claro que temos criadores, né? Pequenos pecuaristas, ok? Ok, meu irmão, olha que bacana, estamos conhecendo aqui um pouquinho aí dessa linda cidade Amontada, não é isso? Aí no estado do Ceará, que é a terra do nosso querido cantor Natanael. Então, aí o turismo, que é bênção de Deus, não é isso? Que gera renda, que abençoa o povo. Temos também aí a parte da pesca, oh, que bênção! E também temos os nossos agricultores, não é isso, meu irmão, que produz aí, tira o fruto da terra, os legumes, não é isso? Que bênção! E também, claro, nós temos aí os nossos pequenos fazendeiros, sitiantes, não é isso? Que tem os animais, certinho. Isso é bacana. E aí, meu irmão, nesse momento, cantor Natanael Flor, o senhor está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Portanto, menino abençoado, gostaríamos muito de conhecer essa linda história de amor que o menino Natanael tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade e conta para nós quando foi que começou essa linda história de amor. Oh, minha querida amada cantora, me permita também chorar no programa, tá bom? Deixa eu sorrir. Mas agora mexeu nas minhas emoções. Glória a Deus.
porque eu só estou aqui como cantor, pela grande misericórdia de Deus. Amém. E para isso eu quero glorificar a Deus pela tua vida, a vida do teu esposo. Eu estou vendo aqui na fotozinha que tem aqui, Cidade de Nanu, que é muito bonita. Inclusive lá tem um missionário, um pastor, né, Francisco José da Silva, que é um dos amigos que nós temos lá no programa do Gessoni Gomes. Parabéns aí pela sua cidade, pelo povo mineiro, que dizem que é um povo muito, digamos assim, que fala pouco, né? Mas eu acho que os mineiros é um do nosso estado muito abençoado, lindo. Eu fico olhando essa coisa toda, que é lindo demais. Porém, vamos lá. Eu sou o Natanael Flor dos Santos, nascido de pais crente, né? Meu pai foi o primeiro crente dessa região, que em 1938 do século passado, depois de participar, ele foi militar no Rio de Janeiro e São Paulo, enfrentou uma revolução de 32. Quando ele chegou, nossa família toda católica, pois aqui no Nordeste, inclusive na nossa região, ainda hoje o catolicismo é muito forte, certo? Porém, eu tenho o maior respeito e carinho pelos católicos, praticantes, pessoas de bem, pessoas lindas e maravilhosas, dos quais muitos deles têm os meus CDs, apesar de não ter gravado muito, fizemos só 2 gravações de CDs. E isso tudo aconteceu, missionária, cantora Cida Fagundes, pela uma profecia na minha vida. Logo após eu ter nascido, eu nasci com uma deficiência. Se alguém prestar atenção nas minhas fotos e ver que eu tenho um lado no meu rosto com a deficiência, ali não foi um acidente que eu sofri, mas quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, segundo a medicina, eu sofri uma degeneração no crânio, e que chama... agora me fugiu aqui, mas eu vou lembrar, é claro. E quando eu nasci, minha amada, uma parte do meu rosto, ele era defeituoso, era quebrado. Então, ainda hoje é. É como se quebrou o crânio. Então, tem uma parte que ele pulsa, entendeu? E eu, quando chorava, eu pequenininho, chorava, saía sangue do meu olho. Saía sangue. Então, era impossível. Em 1962, do dia 4 de abril, eu agora completei 63 anos, e eu não tenho dificuldade de dizer a minha idade, e nem de contar esta bênção. Meu pai era muito apegado a mim, apesar de eu ser filho da segunda família. Meu pai casou 2 vezes. Meu pai dirigia a congregação. Então, eu era o primeiro filho da segunda família, o homem, porque 2 irmãs antes de mim, nasceram 3, morreram 2 e a outra escapou, foi criada com meu avô. Então, eu sou o primeiro filho homem da segunda família. Certo. E somos 2 homens. Então, minha mãe me levou na casa do meu avô e disse: papai, está aqui o meu filho, ele não vai escapar, ele vai morrer. E o meu tio, que hoje mora em Porto Velho, me tomou nos braços, o nome dele é João. E ele orou a Deus e disse: Senhor, eu tomo esta criança nas tuas mãos. Ele não estava me apresentando como pastor, eu já era apresentado. E disse: Senhor, está aqui essa criança nas minhas mãos. E orou por mim. Ele ainda hoje é vivo. Ele é mais novo do que minha mãe, um ano e pouco. E entregou a minha mãe e disse: minha irmã, esse menino vai ser como um Josué. Glória a Deus. E junto a Deus derrubou as muralhas de Jericó. E ele vai andar por muitas terras distantes neste país. E olha, isso era em 1962. Tem aí 63 anos. Aleluia. E pela grande misericórdia de Deus, eu aqui estou. Não viajei para muitas cidades, mas o primeiro CD cantora Cida Fagundes, nós gravamos em Manaus. E aqui no longo da história, da entrevista, eu vou te contar como tudo aconteceu, porque isso também foi uma profecia. Glória a Deus, uma promessa. Amém? Aleluias! Esse é o nosso Deus. Não é isso? Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Tremendo. O Senhor é um milagre, não é isso, meu irmão? Cantor Natanael Flor é um milagre de Deus. Então, já se passaram 62 anos. A sua voz está alcançando aí o Brasil todo e as nações. A sua voz está viajando aí por muitas terras, não é isso, meu irmão? Profecia de Deus se cumprindo na terra. Fique à vontade, meu irmão, continue. Então, minha amada, em
2001, acho que foi 2001, aqui no município de Amontada, na nossa igreja, eu moro aqui próximo ao templo, certo? E o segundo pastor da nossa igreja, que estava dirigindo, apesar de não... Porque, segundo pastor, porque nós éramos congregação da Assembleia de Deus Templo Central, não é? Que lá em São Paulo é Ministério do Belém e aqui é Templo Central. Manaus também é Ministério Templo Central. Então, amada, o que acontece? Chegou uma equipe de missionários e esposa de pastor, e o pastor da igreja convidou as irmãs para olhar a construção da casa pastoral. E uma das irmãs, esposa de um determinado pastor, não me lembro aqui o nome dela agora, foi orar na casa pastoral e eu estava junto ao pastor, porque nós servimos o Senhor aqui como presbítero da igreja, para a glória de Deus Pai. Certo. E naquela oração, ela começou a orar e orou. Ela se voltou para mim e perguntou: irmão Natanael Flor, eu tive uma visão e eu vi o senhor fazendo uma viagem, apanhando um avião em um aeroporto e viajando. E o senhor entrava no estúdio e gravava um CD, fazia uma gravação. Ela olhou para mim: o senhor acredita, o senhor crê? Eu disse: é claro, minha irmã, eu creio. E ela foi, depois então, receber a bênção de Deus, foi isso que eu vi. Então, eu não tinha essa expectativa, apesar de cantar desde criança, na igreja, né? Cantar na igreja. Eu não tinha essa expectativa. Primeiro, eu não tinha dinheiro, como não tenho ainda. Né? Graças a Deus vivemos, temos um salário mínimo, trabalhamos na escola do nosso distrito, na portaria, e nós ali recebemos aquela profecia com temor, e passaram-se 7 anos. Com 7 anos depois, eu recebo uma ligação de um empresário, ele não é um grande empresário, mas ele é um empresário, de uma das cidades do Amazonas. Ele é daqui, eu conheço ele desde criança, e ele é de família católica, e um dia ele ouviu eu cantar: oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E eu tocava naquele meu violãozinho com 3 notas que eu ainda faço. E eles ouviram. E esse hino nunca saiu da mente dele. Algum tempo depois, ele aceita Jesus como Salvador, através do pastor José Cleóbulo de Oliveira, que ainda hoje vive, mora em Itapipoca, e tem um ministério, a Assembleia de Deus Sã Doutrina. E esse rapaz aceitou Jesus. Hoje, ele depois foi embora para o Amazonas, lá ele consegue crescer, mora na cidade de Tefé, uma linda cidade. A cantora Uelita deve ter ido já várias vezes em Tefé. Eu quero, nessa oportunidade, abrir um parêntese para agradecer os cantores, as cantoras, os nossos irmãos que estão nos assistindo e ouvindo, e particularmente a cantora Verinha do Vale, porque foi através dela que eu estou aqui, nesta maravilhosa emissora, falando com uma das cantoras mais importantes aí de Minas Gerais. Nada. Isso é importante não, meu irmão. Somos todos iguais. Somos importantes para o Senhor Jesus, não é isso? A nossa importância é o amor de Jesus por nós, não é isso que é a misericórdia dele. Sim, minha irmã. Nós não merecemos, não é isso, meu irmão? Mas Jesus nos ama. Continue. Vai. Então, quando foi em 2007, 2008, na verdade, a profecia eu recebi em 2001, em 2008, eu recebo uma ligação no mês de abril. O nome dele é Alberto Oliveira e a esposa é a Felicidade, carinhosamente chamada Feli. Ele liga para mim e diz: Natan, ele me chama de Natan, eu estou trazendo minha mãe para conhecer o Amazonas e eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem vontade de também conhecer o Amazonas, não é mesmo? Eu disse: bom, irmão, eu tenho. Eu tenho vontade, mas eu não tenho condições para isso, é claro. Comecei a rir e tinha guardado o meu segredo, não contei para muita gente. Quem ouviu foi o pastor, a esposa do pastor, que também é cantora, e essas irmãs. E acho que eu falei para minha esposa depois:
dessa profecia. Mas bem, e eu disse, bom, meu irmão, eu eu tive um sonho que eu estava voando de avião, olha bem. E eu tinha tido esse sonho há muito tempo atrás, até antes da profecia. E eu viajava em um avião e ele fazia um voo baixo, bem rasante, e eu ficava assim meio temeroso, e eu vi uma mata, uma coisa linda, exuberante. Ai, meu Deus, que coisa linda! Eu perguntei para alguém, onde é que é isso aqui? Onde é que isso também? Ele disse, está sobrevoando a mata amazônica, a floresta amazônica. E eu acordei. Ai, cantora, oh, glória! Deixa eu beber um pouco de água. À vontade, meu irmão. Cantora. Glória a Deus! Aleluia. Então eu disse para o irmão Alfredo, irmão, eu não sei, um dia Deus me levará, com certeza, no Amazonas. Ele disse, eu quero lhe falar uma coisa. Disse, a minha mãe quer ir para o Amazonas, ela disse que não vem sem uma companhia. E eu perguntei para ela, quem seria essa companhia ideal para ela, pois é uma senhora de 70 anos. Ela disse, é o meu amigo Natanael Flor, que é uma pessoa muito disposta, muito religioso, e que é seu amigo particular, e se ele quiser, eu vou com ele. Aí eu disse, fiquei ali parado, eu disse, foi mesmo. Ele disse, você está disposto? Eu disse, meu irmão, não sei, né? Ele disse, a sua passagem já está comprada. Então, querida, eu glorifiquei a Deus e eu senti que Deus estava trabalhando. Então, amada, eu quero falar para a senhora que naqueles dias era próximo, a viagem era marcada para o dia 8 de maio, ou 7 de maio, não me lembro, era em maio. E eu disse para minha esposa, eu cheguei em casa, eu contei para ela, depois eu tive que receber a ligação, pois aqui nós não tínhamos telefone. E quando eu cheguei, contei para minha esposa, eu disse, olha, acabei de receber uma mensagem que eu vou viajar para o Amazonas. Eu digo, tá vendo aí o que Deus está fazendo? Então ela disse, Natan, e como é que você vai viajar se nem sapato ponto tem? Você só tem um par de sapato que está furado. O sapato, rapaz, está furado, homem. Como é que tu vai viajar? Eu fui olhei para ela e disse, Deus sabe de tudo. A fé fala mais E olha, alto. amado, quando eu quero dizer para os ouvintes que Deus preparou tudo. Uma viúva me chamou e disse, meu filho, eu estou sabendo que tu vai viajar. Eu disse, sim, minha tia, eu vou viajar. Ela disse, eu guardei um negócio aqui dentro do fogão para você. Mas o que se guarda dentro de fogão? Meu Deus! Um bolo, É. alguma coisa. Meu Deus do céu, o que eu não entendi muito? Quando eu fui ver, quando eu falo, passa aqui porque eu quero lhe entregar. Mas eu guardei lá dentro aonde põe, lá no fogão, lá naquela parte que faz o bolo. Ela foi, meteu a mão lá, puxou, me entregou, pôs no meu bolso, era R$50. Nossa. Eu digo, Jesus, e eu precisava ir para Fortaleza, porque ia pegar avião no aeroporto. Ah, meu Deus do céu. Meu irmão, que mistério, cantor Natanael, queridos ouvintes, vocês que estão aí do outro lado. Meu Deus, eu estou quase aqui voando nessa cadeira aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Que mistério, menino do céu. Sim, meu filho, continue. Aí sim, aí quando eu fui para a cidade, eu tinha que passar, é claro, na sede do meu município e ir arrastando uma mala. E tem um irmão comerciante e que eu ia passando, e eu ia com o meu sapato. Eu quero dizer para a senhora que quando eu me ajoelhava na igreja, eu colocava os pés no pé da parede para ninguém avistar o piso do sapato, entendeu? Eu tinha muito cuidado com o meu sapato, para que ninguém visse naquele momento os meus pés, assim, furadinho o sapato. Eu não quis dizer para ninguém. Eu era casado de novo, tinha minhas filhinhas, tinha as 3 filhinhas já, com dificuldade. Mas aí deu tudo certo, e quando eu ia passando, ele perguntou, disse, ô, meu irmão, Pai do Senhor, não é, na cidade, eu dei a paz, ele disse, o senhor está indo para onde? Eu disse, rapaz, eu estou viajando, olha, você imagina, estou indo para o Amazonas. Ele disse, rapaz, é mesmo, passe aqui, irmão Natan. Meus irmãos me chamam muito de Natan, e quando eu fui passando, ele disse, vem cá. Aí ele pôs, assim, disse, olha, pega aqui, tá certo? Para tu tomar um refrigerante. Então, cantora, eu quero dizer que eu esqueci um pequeno parágrafo. Então, nesse inteirinho, antes de chegar em Amontada, 2 dias antes, eu fui na casa do meu sogro, que mora a 40 quilômetros da minha casa,
fui avisar para o meu sogro que ele ia viajar, porque nós não tínhamos telefone. Uhum. Eu fui de bicicleta, tenho uma bicicleta, e eu passei de volta na casa de um pastor no campo. Ele é irmão do pastor presidente da convenção do nosso estado. E o inverno aqui no Ceará estava pesado. Então ele ia para uma congregação e disse: Natanael, me espera que eu estou indo celebrar uma escola dominical e eu vou com você, para nós passarmos lá no Rio. E nós passamos. Quando nós nos despedimos, eu disse: pastor, eu estou viajando para o Amazonas esses dias, ora por nós. Ele foi meter a mão no bolso e disse: irmão, pega aqui uma bênção que Deus tinha me mandado entregar para você. Aí ele pôs no meu bolso, cantora. E eu glorifiquei a Deus. Quando eu cheguei em casa, a senhora sabe quanto era? R$70. Eu tinha recebido 50 da viúva e mais 70 do pastor. 120. Agora, deixa eu te contar. Você viu aí? 7, 5 dá 12, né? 120. Isso. Depois, o pastor chegou na igreja, ele tinha pegado dinheiro, tinha colocado 20 no bolso para me dar e ficou com R$70. Escuta isso. Quando ele chegou lá, que ele foi meter a mão no bolso, disse: Jesus, eu tinha R$20 para dar para o irmão e tinha separado, no outro bolso tinha 70, ao invés de ele me dar os 20, que ele estava no plano, ele deu os 70, entendeu? Uhum. Vai entender o mistério. Nessa hora, aí ele ficou ali, mas Deus seja louvado, alguma coisa tem aqui, Deus sabe de tudo. Aí chega uma irmã para a escola, chega outra, aí uma das irmãs se levantou e disse: pastor, eu queria falar com o senhor. Ele disse: pois não, minha irmã. Olha, pastor, eu quero pedir perdão por uma falha minha. Ele disse: o que está acontecendo? Eu disse: não, pastor, tem 3 meses que eu não devolvo o meu dízimo, e está aqui o meu dízimo que eu estou entregando desses 3 meses. E o valor dava muito mais do que 3 vezes 7, né? Ou seja, mais de R$200. Ele recebeu lá perto de R$300, R$400 da mão da irmã. Aí o pastor disse: obrigado, Jesus, pela tua bênção. Depois ele testemunhou nas santas da igreja. Irmãos, olha o que Deus fez, né, comigo e o irmão Natanael Flor. Vamos embora. Eu recebo em a montada do irmão mais 50. Eu tinha 120 mais 50. Uhum. Aí eu já passo numa loja, compro um sapato por R$70, pago as passagens até Fortaleza, porque de lá não precisava mais, e eu vou para o Amazonas. Meu Deus. Amém. Chegamos em Manaus. Eu disse para mim tudo, eu estava anestesiado, chorei quase que a viagem inteira. Eu imagino, meu irmão, meu Deus do céu. Era o avião voando, o senhor voando dentro do avião, não é isso? Olha, eu fui pela Latam, viu? Todo o aparato. Chegamos lá, o pessoal foram nos receber, fizeram uma festa bonita, nos receberam, mas era próximo Dia das Mães. Mas agora, eu não entendo nada de navio, de barco, e tudo para mim era novo, querida cantora. Nessa oportunidade, eu entro no hotel, tudo pago, e de manhã chegou um senhor bem vestido e disse: olha, a senhora, mãe do seu Alberto, vai para casa do filho. Sim. E você fica aqui nesse hotel, e amanhã de manhã estou aqui para lhe apanhar, para você viajar para a Tefera. 3 dias de viagem de barco ainda. E eu fiquei no hotel. Cuidaram bem de mim. No outro dia de manhã ele chegou e disse: agora nós vamos passar no banco. Aí ele disse: porque o seu Alberto mandou alguma coisa para pagar sua passagem. Nós fomos, ele tirou R$300 da conta e entregou lá do cidadão. Paguei R$70 para Tefé, comida, tudo do barco. E naquele barco, à noite, o nome Leão de Judá. São 2 noites que a gente viaja, são 2 dias e 2 noites. Querida cantora, ao chegar dentro do barco, que eu entrei, eu comecei a chorar. Quando eu estava chorando, enxuguei as lágrimas, me lembrando, era véspera de das mães, me lembrando da minha mãezinha, e tudo ali para mim, eu muito assustado com aquele grande rio. De repente, o senhor chegou e disse: senhor, o senhor é evangélico? Eu disse: sim, sou evangélico. E ele disse: não temas, Deus é contigo nessa viagem. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós viajamos, numa altura uma moça disse assim: o senhor é evangélico? Eu disse: eu sou. Ela disse: o senhor está viajando para onde? Para ser uma cidade por nome Tefé. Ela disse: você vai em busca de quem? Eu digo: para um amigo meu chamado Alberto. Ela disse: ele congrega na minha igreja. E eu sou musicista. E o senhor não se preocupe, Deus está contigo nessa viagem. Oh, meu Deus. Então foi uma viagem maravilhosa.
Quando eu cheguei lá na cidade, fui bem recebido pelo nosso amado Alberto, nós choramos, nós nos abraçamos.